Você já ouviu falar sobre os comportamentos sabotadores ou os sabotadores mentais? Se você não ouviu, preste atenção. Esse conteúdo é baseado num livro que é um best-seller aí do New York Times. Não sei em que ano que foi escolhido o ano mais vendido, o livro mais vendido do ano, que é o Positive Intelligence, ou Inteligência Positiva, para quem não fala inglês. O Inteligência Positiva, de Charmine Chizard, é um livro que descreve uma série de fatores sobre a psicologia positiva, sobre como a nossa mentalidade atrapalha ou ajuda a gente. O nosso modelo mental ajuda ou atrapalha você, dependendo de como ele está sendo usado. A nossa mente é a nossa maior amiga ou a nossa maior inimiga. Depende de como a gente está usando isso. Então ele fala sobre uma série de coisas até chegar na explicação dos comportamentos sabotadores. Tá? Então, de uma forma bem didática, o autor do livro cria parâmetros para categorizar esses comportamentos sabotadores. Então, os nossos comportamentos sabotadores, eles nascem dos nossos traumas, eles nascem dos nossos traços de personalidade, que nasce com a gente, você nasce com isso, você nasce desse jeito, e ao longo da sua vida você vai tendo traumas relacionados a esses traços de personalidade. Porque todo mundo tem trauma, todo mundo tem problema, todo mundo sofreu, todo mundo em algum momento na vida ele se sentiu abandonado, ele se sentiu traído, ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu que não é amado, que não é ouvido, que não pertence, que não existe. Todo mundo já sentiu isso em algum momento da vida. Você já sentiu isso em algum momento da sua vida. Então, desde criança, a gente vai numa gangorra ali emocional, né, de boas fases, fases ruins, que a gente escuta coisas e aquilo internaliza na gente, né? Então, esse conteúdo, ele descreve 10 comportamentos sabotadores, que ele dá nomes e dá características, e é óbvio que na explicação do livro ele chega a explicar a origem de cada comportamento desse, tá? Então, antes de tudo, é uma leitura que eu super recomendo, Inteligência Positiva, super recomendo esse livro, mas que no final aqui eu vou deixar o link, acho que já coloquei na descrição do YouTube aqui o link do teste. Existe um teste gratuito que você faz no site, que tá o link aí, é o site da editora do livro que vende, que publicou esse livro aí, o Inteligência Positiva. Você só vai precisar colocar o seu e-mail lá, depois eles nem enchem o saco, não ficam mandando nada pra você, tá? E aí você vai responder um questionáriozinho de marca X e vai sair um relatório com os seus comportamentos sabotadores e como eles te atrapalham, tá? Então, o comportamento, eu vou pegar aqui, tá? Um resumo dos principais sabotadores que estão afetando, na maioria das vezes, o produtor rural. Tá? Porque são 10. Com certeza tem produtor rural que é mais uma coisa, mais outro, porque produtor rural não é tudo igual, né? Não é a mesma classe. Ele só trabalha na mesma coisa, mas cada um é gente diferente do outro. Então eu vou falar aqui os principais e vou dar o conceito para você entender, depois você faz o seu teste, você lê o seu teste, depois você volta para me contar o que você achou dessa história, tá? Primeiro contexto aqui. O comportamento sabotador, na nossa mente, funciona como aquela voz que vem no seu ouvido, mas ela vem para te atrapalhar. Existe um comportamento sábio, que é o eu sábio, a parte que eu realmente aprendi, conheci, a parte que vem da coisa boa, que vem de Deus, que vem do bem-estar, que vem do amor, que vem da parte, né, da tua parte positiva. Então, é como se fosse na nossa mente o tempo inteiro uma analogia com aquele desenho. Sabe quando tinha o desenho do anjinho e do diabinho que fica falando no seu ouvido? Vem o demoninho e fala, vai lá, faz isso aí que você vai ver que vai dar certo e você vai se lascar. E tem o outro que fala, pô, não faz isso não, peraí, né? Pensa na tua família. Esse diálogo, ele acontece o tempo inteiro na sua cabeça quando você está tomando decisão, só que isso acontece numa fração de segundos. Então o comportamento sabotador é aquele comportamento que vem o tempo inteiro tentando te atrapalhar. Ele vem o tempo inteiro dizendo que você não é capaz, que você é burro, que você não é digno de receber isso, que você
que não faz sentido nada do que você está falando. Então, quantas pessoas que você conhece que são pessoas geniais, inteligentes pra caramba, e você vê a pessoa não vai pra frente, não consegue nada melhor, não resolve, não sai, aquele negócio encrunhado. Por quê? Porque ela mesma duvida muito dela. Ela mesma acha que ela é muito menos do que ela é. Por quê? Porque ela escuta o comportamento sabotador o tempo inteiro no ouvido dela falando isso. E é óbvio que isso ela ouviu dos pais, ouviu na escola, ouviu das pessoas que ela amava no passado, e que fixou na cabeça dela, ela acreditou naquilo, tá? Então, isso gera uma série de comportamentos. Eu vou descrever aqui os principais que estão relacionados com essa nuance aqui desse assunto de hoje, tá? Então, são 10 comportamentos. Eu vou falar aqui do comportamento crítico, sabotador crítico, sabotador controlador, sabotador hipervigilante, sabotador hiperrealizador e o sabotador inquieto, tá? Então, olha lá. O crítico é o pai de todos, tá? Que o crítico é quando a gente abre o modo de julgamento. É quando a gente começa a analisar as coisas e falar: isso está certo, isso está errado, isso faz sentido, isso não faz sentido. Isso é bom ou isso é ruim? Isso me ajuda ou isso me prejudica? Essa pessoa é boa ou essa pessoa é ruim? Julgamento. A gente está julgando, comparando coisas, comparando situações, comparando pessoas. Então tem pessoas que o crítico é mais voltado para si mesmo. Autocrítica. O tempo inteiro, tudo que a pessoa pensa em fazer, ela já se julga e já fala: não, quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Não, fica quieto, né? Tem pessoas que são críticas com os outros. Sempre a culpa é dos outros. Sempre o problema é o outro. Ele nunca olha para si. O crítico ele só é crítico com os outros. Com ele mesmo, ele nunca erra ele, né? E tem o crítico às situações, às circunstâncias. Tá? Então, é sempre alguém. Nunca é ele, não é as pessoas, é o sistema, é o universo, é a energia. Né? Então, o modo crítico é o modo de sobrevivência. É o modo em que a gente fala: opa, deixa eu ver se tem uma onça atrás do mato, atrás daquela árvore ali, para saber se eu posso passar ou não. Então, o nosso modo crítico é o modo que fez o ser humano sobreviver ao longo dos anos, destacando padrões para identificar coisas, para ele dizer: pô, seguro ou não é seguro? Posso ir ou não posso ir? Tá certo ou tá errado isso? Então isso, beleza, a gente chegou, né, a desenvolver a humanidade através desse instinto de sobrevivência e desse olhar mais de buscar razões, buscar padrões racionais para entender as coisas e tomar decisões em cima disso. Só que, como eu falei anteriormente, isso sobrecarrega a nossa mente, cria uma pressão, muitas vezes, que não existe sobre algo que nem deveria ser um problema tão grande. Quantos dos nossos problemas que tá aqui na nossa cabeça agora, batendo, martelando, que não são reais, que nunca vai acontecer, que nunca aconteceu, mas você está preocupado que vai acontecer. Daí eu não estou dizendo que você não tem que ser preocupado, que você não tem que ser crítico, que você não tem que avaliar a situação. O problema é quando isso está te ajudando e quando isso está te prejudicando. Porque tem o limite. Tá? Então, enquanto isso te ajuda, maravilhoso. Como isso começa a te prejudicar, temos um problema. Então, o crítico é a autocobrança, é o sentimento de pressão, mas é eu me pressionando mesmo, eu me cobro demais, carrega culpa e busca perfeccionismo o tempo inteiro. Então, esse é o crítico. O crítico desperta todos os outros sabotadores. Ele começa com o crítico e começa a acordar os outros, tá? O segundo, que faz parte aqui da vida do produtor rural, é o comportamento controlador. Tem dificuldade de delegar, centralizador e vive desgastado. É aquele cara que, tudo passa por mim. Se não passar por mim, tá errado. Porque eu já fiz uma vez lá atrás, mandei o cara fazer, o cara errou, não tem jeito, larga a mão. Isso aí, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Precisa explicar por que essa pessoa tem desgaste? Precisa explicar porque a quantidade de decisões que essa pessoa toma prejudica a qualidade das decisões que ela toma? Então, o controlador, ele tem a parte boa de ser controlador. Ter controle das coisas é maravilhoso. Você precisa ter controle da situação, não é? Então, tem o lado que isso te ajuda. Mas tem um momento que isso começa a te prejudicar. O terceiro comportamento sabotador, hipervigilante. O que é hipervigilante? É o cara que não relaxa nunca.
Sempre tem alguma coisa que pode acontecer. Sempre estou correndo risco. Sempre pode estar a um passo de perder tudo. Esse cara, ele vive da ansiedade. Ele vive de não desligar nunca a cabeça dele. E aí, a capacidade de decisão dele vai diminuindo. O terceiro aqui que eu vou falar, eu já falei do crítico, do controlador, do hipervigilante, agora eu vou o quarto para hiperrealizador. Hiperrealizador. Sabe a pessoa que ela tem que fazer muito, ela tem que fazer grande, ela tem que fazer muito, ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não pode parar nunca e tal. Então, a pessoa que está sempre atrás de realizar o novo, nunca é o suficiente. Isso é bom em até um certo ponto, mas tem um momento que isso começa a te atrapalhar e sabotar as suas ações. Tá? Então, essa pessoa só vê valor em resultado. Então, ela tem que ter resultado o tempo inteiro. Então, quem busca resultado o tempo inteiro e nunca relaxa, nunca tem peraí, né? Tamo bem, vamos lá, né? Essa pessoa tá sempre no limite da pressão, do estresse psicológico e, em algum momento, pode tomar decisões muito ruins, mesmo racionalmente aquilo fazendo sentido, poderia tomar uma boa decisão, mas a cabeça dele tá ali focado em resultado, e tem coisas que não são resultado na vida, né? Que estão além de resultado. E o último que eu vou falar aqui, mas tem vários outros, tá? Sabotadores, é o inquieto. Comportamento sabotador inquieto. É uma pessoa que não desacelera nunca e tudo que ela faz é na impulsividade. Ele não consegue ficar quieto, ele tem que estar fazendo, ele tem que estar mexendo com alguma coisa. E essa inquietude não deixa a mente dele descansar para tomar boas decisões. Tá? Qual desses que eu falei você acha que tem a ver com você ou tem a ver com alguém que você conhece? Com seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu avô? Reconhece isso daí neles? Agora tem os outros comportamentos, tá? Tem um comportamento esquivo, tá? Que é a pessoa que evita conflito. Tem um comportamento que é como é que é a palavra que fala? Mas é uma pessoa que gosta muito de agradar os outros. Então ela tá sempre fazendo alguma coisa para agradar os outros. E ela sempre está se prejudicando. Mesmo sabendo que ela está se prejudicando, ela continua agradando os outros. A decisão dela é baseada em agradar os outros. Cara, faça esse teste, que o link tá aí na descrição do YouTube. Tá? Entra no YouTube, tá lá, logo na descrição tá lá o link do teste Inteligência Positiva, teste dos sabotadores. Você vai ver que é um negócio muito louco. Quando sai o resultado e você lê aquilo, você fala, caramba, velho, eu sou assim, né? E o que é a coisa mais legal daqui dessa história é você entender que você sendo assim, você entende o seu ponto fraco e quando você entende o ponto fraco, você cria uma estratégia para resolver ele. Porque o nosso inimigo a gente só consegue combater se a gente conhecer ele. Não tem como eu entrar num campo de batalha, tem um inimigo lá, eu não sei quem é, eu não sei que arma ele usa, eu não sei por onde que ele vem, eu não sei quantos são, eu não tô conseguindo ver ele, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou atirar nesse cara se eu não tô vendo ele no escuro? Então, quando você identifica o teu inimigo, e esse inimigo tá dentro da sua cabeça, que é o seu comportamento sabotador atrapalhando as suas ações, e um detalhe, tá? Comportamento sabotador atrapalha suas ações para te proteger. Mas se você não identificar esse cara, você não consegue combater ele. Então você precisa identificar e aí você cria uma estratégia para resolver. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.